Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glórias a Deus. Fica para trás de livro de Esdras, para frente de livro de 1 Reis, 2 Reis. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3. Quem achou diz amém. Quem não achou, nós esperamos em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Amém? Vamos orar? Peço para que Deus fale contigo. Poderoso Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos mais uma vez que o Senhor venha alimentar a nossa alma, Senhor Deus. Que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações. Sacia a nossa vida, sacia a nossa alma, Senhor Deus. Queremos sair daqui satisfeito, meu Deus, porque sabemos que o que vem de Ti, Pai, nos fortalece. Obrigado, Senhor Deus, e abençoe a todos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos numa mensagem muito conhecida que fala sobre o rei Josafá. Rei Josafá veio da geração de Davi e ele era responsável em cuidar da tribo de Judá e Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que Josafá, ele era um homem temente a Deus. Mas numa certa feita, se nós voltarmos 2 capítulos dessa parte onde nós lemos, você vai começar a ler uma certa aliança que Josafá, ou Josafá em algumas bíblias, faz uma aliança com o rei Acabe, este rei de toda Israel, toda a nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que esta aliança feita de Josafá com Acabe era contra os sírios. Por mais, para os irmãos entenderem, era contra uma tribo chamada Ramate Gileade. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele não se agradou dessa união. Por quê? Acabe, ele não foi chamado para aquela guerra. Deus, ele havia dado muitas guerras como vitórias nas mãos de Acabe, mas aquela guerra não era da vontade de Deus. E Acabe, ele buscou Josafá para que pudesse fazer uma aliança um pouco mais forte, porque sabia que aquela nação era também forte. Então eles queriam igualar as nações. A palavra do Senhor diz que Josafá, por temer a Deus, ele faz a seguinte prova com Acabe: olha, por que você não busca, não consulte primeiramente a Deus? Tem algum profeta aqui que possa profetizar contra ou a favor de nós? Acabe, ele diz que tem, e reúne ali vários e vários profetas. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles profetas, eles eram assim com o rei Acabe. Eles não temiam a Deus como deveriam temer. Eles buscavam a Deus, as orientações de Deus de qualquer forma, e queriam simplesmente agradar o rei com as suas palavras. Este rei Acabe, ele recebeu uma profecia de morte. Se os irmãos forem buscar, se não me engano, em 1 Reis, capítulo de número 21, entre o verso 17 e 19, com o próprio profeta Elias. E essa profecia, ela começa a querer se cumprir quando nós chegamos em 2 Crônicas. A palavra do Senhor diz que ele começa a consultar os seus profetas, e os seus profetas falam: olha, pode ir porque Deus é contigo. Eu quero que você coloque uma coisa, eu quero fazer uma comparação aqui entre rei Acabe e Josafá. Rei
Acabe, ele queria ouvir as palavras que ele queria ouvir, e não aquilo que Deus tinha para ele. Você vai entender o segredo disso aqui. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele começa a temer, vê que alguma coisa estranha está acontecendo. Ele fala, só tem estes profetas, e era uma multidão de profetas. O rei Acabe, ele fala, tem um, mas ele está preso, o nome dele é Micaías. Mas só que ele sempre faz ao contrário do que esses profetas fazem. Josafá fala, então chama ele, tira ele dessa prisão e traz aqui para profetizar, se vai ser contra ou se vai ser a favor. A palavra do Senhor diz que quando eles começam a consultar aquele profeta por nome de Micaías, ou Micaías, ele começa a falar, olha, se não me engano, no capítulo 18, verso 16, ele começa a falar, olha, eu vejo um rebanho de ovelhas como se tivesse sem pastor, entregando ali a resposta para Acabe. Deus não estava a favor daquela luta. Começamos a observar aqui que Acabe, ele recebeu sim uma profecia de morte, porque ele estava se levantando juntamente com a sua esposa Jezabel contra o profeta Elias. Mas vemos nesta parte que Deus estava dando uma segunda chance para o rei Acabe, mas ele queria ouvir aquilo que ele queria ouvir, porque ele se gloriava das suas vitórias. E ele simplesmente se levanta contra aquele profeta, manda matar aquele profeta. É tão triste. Mas aquele profeta, ele estava nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que mesmo contra a vontade de Deus, mas Josafá, ainda temendo ao Senhor, eles vão para a luta contra Ramate e Gileade. A palavra do Senhor diz que aquela tribo, que aquela nação, eles não queriam matar ninguém, a não ser o próprio rei Acabe. Isso serve de lição para nós. Muitas vezes queremos ouvir aquilo que queremos, aquilo que nós achamos que precisamos, mas na verdade temos que receber as profecias do Senhor, os avisos de Deus, para que nós não possamos quebrar a cara nas horas das escolhas. Mas Deus, ele não se interfere numa escolha. Deus, ele não se interfere se eu escolher A ou se eu escolher B. Interfere sim se você receber a sabedoria de Deus. Existem momentos em que nós simplesmente queremos insistir no erro, e Deus não está aprovando. Está acontecendo coisas que nos contrariam, que nos envergonham, que nos destrói por dentro, do que ouvir uma verdade que simplesmente é para edificação da nossa alma, como Acabe recebeu a segunda chance. Se ele não tivesse ido para aquela guerra, a sua vida seria prolongada diante da nação de Israel, diante de Deus. A palavra do Senhor diz que um soldado, com a sua simplicidade, pegou um arco e flecha, soltou, feriu aquele rei. Triste. Josafá tem toda a sua tribo livrada, a nação de Israel toda livrada, apenas o rei morto. A palavra do Senhor diz que Josafá volta para a sua tribo, e Moabitas, Amonitas e os Edonitas se levantam contra ele, porque eles perderam uma oportunidade de destruir Josafá. A palavra do Senhor diz que essa história, vocês vão começar a entender agora a comparação. A palavra do Senhor diz que quando chega essa notícia para Josafá, ou Josafá, os irmãos não vão estranhar se por acaso eu trocar, porque tem algumas bíblias que estão com nomes diferentes, mas são o mesmo significado. A palavra do Senhor diz que ele começa a temer, como qualquer ser humano diante de uma guerra, diante de uma luta, diante de uma tribulação.
ela simplesmente teme, tem medo como qualquer ser humano. Viemos do pó e do pó retornaremos. Somos pequeninos, somos frágeis, mas existe alguém que está intercedendo por nós. Existe alguém que está olhando para nós. Este alguém não é somente o pastor da igreja, não é somente um líder de grupo, não é somente um líder religioso, mas é alguém que é acima de qualquer coisa dessa terra, que é Deus. Eu não precisaria nem mesmo pregar para saber que Deus, Ele é o maioral da terra. E não falo isso para exaltar o nome do Senhor, sim, porque é Ele quem tem nos instruído dia após dia pela palavra para nós fazer o que é certo. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele com medo, tremendo, porque era uma grande multidão contra as nações. Não era pequenos números, não era apenas um habitante de 22 mil como é aqui em Itatinga, era multidões. E a palavra do Senhor diz que Josafá, ele podia muito bem fazer, agora preste atenção no que Deus está falando com você. Ele podia fazer muito bem como o rei Acabe. Peraí, eu vou pegar a nação de Jerusalém, eu vou pegar lá a nação de Efraim, vou pegar a nação de Levi e vou juntar e nós vamos contra essa guerra, nós vai vencer. Aleluias. Existe um ditado que eu ouvi de um pregador: é mais fácil aprender com o erro dos outros do que errar por si próprio. A palavra do Senhor diz, sabe o que ele fez? Ele tinha todo esse poder. Ele era um rei muito responsável. Ele era um rei muito aclamado, porque Deus através dele deu grandes livramentos para as suas nações. A palavra do Senhor diz que ele começou a buscar. Ele não fez como um rei ignorante, que queria ouvir apenas os seus desejos e orgulhos. O que ele fez foi simplesmente buscar a face do Senhor. E é isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Estamos diante de uma luta, estamos diante de uma dificuldade, não sabemos o que fazer, não recebemos respostas terrenas. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, ele com medo, ele estava com medo. Ele estava com medo. Ele começou a buscar ao Senhor. Ele sabia que somente de buscar não iria adiantar. Ele precisaria chamar a presença de Deus. Ele precisaria estar com Deus lado a lado contigo. Mas Josafá não estava. Ele estava, mas ele sabia que precisava de mais. Sabe o que ele fez? Ele começou a jejuar. Jejuar é você ter abstinência tanto de alimentos e bebidas, é você não trazer para o seu corpo alimento algum, para que o seu corpo seja purificado, trazendo pela palavra jejum espiritual. É você tirar tudo aquilo que te impede, tirar todas as impurezas sobre ti e trazer somente dentro de você, sabe o que? A presença de Deus. É trazer somente a presença, a graça do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Sua nação inteira, Judá e Jerusalém, que ele era responsável para cuidar, para reinar. Ele viu o seu rei ali triste, mas com os seus joelhos dobrados começaram a buscar a Deus também. Saiba você que tem alguém lutando juntamente com você e você não está percebendo. Pode ser até mesmo alguém da sua família, pode ser alguém daqui da igreja, mas está lado a lado com você, porque está no mesmo propósito. A palavra do Senhor diz que toda Judá e Jerusalém começou a pregoar jejum.
Aleluias. Ele começou a orar. Aleluia. Sem oração não há vitória. Sem oração nós não conseguimos vitórias. A oração é a chave da vitória, como muitos e muitos pregadores dizem em cima do altar. A oração é uma fase íntima, em que você começa a se expressar, tirar do fundo do teu coração e colocar tudo nas mãos do Senhor. Há um momento em que você está orando, é um momento em que você simplesmente deposita toda a sua confiança, tudo aquilo que você estava com medo nas mãos do Senhor, porque é Ele quem vai trazer uma solução. Uma coisa que eu fazia muitos anos atrás era: acontece alguma coisa, não, eu vou chorar para alguém. Alguém simplesmente se levantou comigo, não, vou buscar orientação aqui. Mas é errado. Nós temos que buscar orientação primeiramente do Senhor, porque as Sagradas Escrituras é o que nos ensina. Aleluias. Ele começou a orar, ele começou a relembrar lá do tempo de Moisés. Você, Senhor, o Senhor libertou todo aquele povo, todos aqueles hebreus das garras dos egípcios, fez passar pelo Mar Vermelho, deu livramento. Eu peço que o Senhor faça da mesma forma conosco. Eu tenho certeza que tem irmãos e irmãs aqui hoje, até mesmo nos acompanhando pelo Facebook, que está buscando ao Senhor, está jejuando e está orando. São três coisas que andam lado a lado. Aleluias. A palavra do Senhor diz que além de ele orar, ele não ficou ali de braços cruzados. Ele se esforçou, deu o máximo que ele tinha, porque ele sabia que Deus alguma coisa iria fazer por ele. Sabe o que ele começa a fazer? Começa a esperar a resposta de Deus. Existe muitos de nós que somos desesperados, mas tão desesperados que nós começamos a orar, mas simplesmente está fazendo isso aqui, colocando aqui, fazendo isso, aquilo, e começa a dar errado. Quando nós colocamos na mão de um rei, saiba que ele vai operar e agir no meio de nós. Não adianta nós queremos orar e buscar a face do Senhor, mas agir com as próprias mãos. E espera primeiro a resposta de Deus, porque o livramento vai ser certo. A palavra do Senhor diz que a resposta vem através de um profeta que é citado somente uma vez na Bíblia, Jaziel. Ei, profeta usado, é citado uma vez só na Bíblia, mas eu sei que é usado nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que eles estavam reunidos no templo, estavam clamando, buscando a face do Senhor, estavam jejuando. Até as suas vestes foram colocadas vestes simples, para se colocar, se humilhar diante do Senhor. E existem pessoas que são tão orgulhosas, que não conseguem simplesmente se render totalmente diante de Deus. Saiba que o Senhor está esperando você simplesmente levantar as tuas mãos e reconhecer que somente Ele é Deus. A palavra do Senhor diz que Jaziel, um profeta usado nas mãos do Senhor, ele começa a gritar no meio daquele templo. Aleluia. Quando alguém é usado nas mãos de Deus, não tem vergonha não. Ele começa a gritar: olha, Judá, Jerusalém, presta atenção aqui, Deus me deu uma resposta. Tribo de Judá e Jerusalém, presta atenção, porque Deus está mandando dizer: olha, rei Josafá, presta atenção, esta peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar, essa peleja é do Senhor. Saiba que todas as lutas que você passa,
seja ela que faça você chorar, faça ela você se ajoelhar, se arrastar pelo chão, saiba que quem está lutando por ti é Deus. Mas por que eu choro? Porque simplesmente eu estou abatido, eu não aguento caminhar, eu não aguento vir para a igreja, eu não aguento olhar para a cara de não sei quem, eu não aguento ver tal pessoa. É porque está faltando uma certa temência diante do Senhor, é porque está faltando uma certa intimidade com o Senhor, porque no reino dos céus não existe divisões, no reino dos céus existe o amor, existe a amizade. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele recebeu aquelas palavras. E eu creio que nessa noite todos nós aqui estamos recebendo a palavra de Deus. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor, porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu não quero falar nada de mim mesmo, por mais que eu estude a palavra de Deus. Quando eu estou aqui em cima, muitas vezes Deus me usa de outras formas, e eu deixo Deus usar. A palavra do Senhor diz que Josafá, ele recebeu aquelas palavras, mas ele não ficou de braços cruzados. Ele foi a pelejar, porque ele queria ver o milagre, ele queria ver a vitória com seus próprios olhos, porque ele acreditava que Deus estava ouvindo as suas orações. E eu tenho certeza que você que está clamando ao Senhor, que está buscando ao Senhor, que está pedindo uma resposta, o Senhor está entregando hoje. A vitória é sua, a vitória é sua. Você confia, você acredita, você buscou, você orou, então você vai receber. Passe um dia, 2 dias, mas vai acontecer, porque Deus, Ele é um Deus de palavra. Deus não é que nem nós, que muitas vezes prometemos, mas não cumprimos. O que Deus fala não passa despercebido, porque Ele vai fazer acontecer. Oh Senhor, louvado seja Deus. Eu acho tão interessante a confiança que Josafá teve. Ele foi à peleja, ele foi à guerra, porque ele queria ver a vitória nas suas mãos. Sabe o que ele fez? Se fosse a minha estratégia, eu iria colocar escudeiro, eu iria colocar uns lançadores, nem sei se é assim que fala, aqueles homens com lança, iria colocar uns homens com flecha, e ia fazer uma estratégia danada ali. Poderia até não ser uma estratégia de guerra, mas eu iria fazer. Mas a confiança de Josafá era tão grande. Sabe o que ele fez? Ele não colocou os seus melhores soldados à frente do batalhão. Ele colocou a nação de Levi, a nação que é conhecida como adoradores, donos dos instrumentos, e começa a tocar ali suas harpas, seus violões. Eu não sei quais eram os instrumentos utilizados naquela época, preciso fazer um grande estudo nisso aí. Mas ele coloca todos os cantores, músicos à frente do batalhão. Sabe fazendo o quê? Não era apenas ali tocando e cantando de qualquer forma, adorando ao Senhor. Aquele que confia em Deus, sabe o que faz? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Vai glorificando, vai exaltando, porque sabe que Deus, Ele jamais vai decepcionar. Oh meu Deus, se nós colocássemos Ele em primeiro lugar, nós iríamos ver tantas coisas acontecendo em nossas vidas. Mas muitas vezes não acontece porque nós deixamos Ele em segundo plano, em terceiro, em quarto. Eu escutei uma pregação, não me lembro se é o Wellington quem disse, quem pregou. Se Jesus, se Deus não faz parte do primeiro plano, Ele não faz parte dos outros planos. Aleluias. E o Senhor está nos despertando hoje. Se você confia, você vai continuar glorificando. Se Deus te garantiu a vitória, se Deus te garantiu o decreto da vitória, vai passar o tempo que passar, mas vai glorificando, vai exaltando. Se você desanimar, se Josafá desanimasse, deixa que mate todo mundo, que seria? Acho que não teria nem essa história aqui nas Sagradas Escrituras.
A palavra do Senhor diz que os amonitas, os moabitas, a nação de Edom, estava vindo a encontra para a guerra. Josafá estava indo a encontra também. A palavra do Senhor diz que enquanto os amonitas, os moabitas, a nação de Edom estava vindo de encontra, eles chegaram numa região, deu uma certa confusão na cabeça de todo mundo. De repente começou um a guerrear contra o outro. Eu não vou me recordar, mas existe uma parte de uma mensagem que Deus, Ele iria confundir os inimigos. Quem crê que Deus confunde seus inimigos? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu tenho certeza que aquela nação, ela estava com tudo, estava acreditando na sua vitória contra um povo de Deus. Saiba você que o inimigo está de frente a você, dizendo: eu vou vencer essa guerra, eu vou conseguir te envergonhar, eu vou conseguir te matar. Mas saiba você que maior que essa luta é o Senhor dos exércitos. Saiba você que maior do que qualquer inimigo que te afronta, saiba que o Senhor, Ele é quem recebe a sua humilde oração, aquela oraçãozinha de madrugada sonolenta. Ele está usando essa oração para dizer: hoje eu te dou a vitória. Oh, glórias! Oh, Deus maravilhoso! A palavra do Senhor diz que o povo de Josafá, quando chegaram naquele local, viram todos seus inimigos ao chão. Saiba você que Deus, Ele vai mostrar para Satanás que você é um servo de Deus, que você é um servo de Deus. Mas saiba você que para Ele mostrar que você é um servo de Deus, você tem que se honrar. Mas se honrar, irmão Anderson, você tem que dizer que você acredita em Deus e vai realmente confiar em Deus. Você vai confiar em Deus e vai simplesmente ficar correndo para lá e para cá, pedindo uma resposta. A resposta vai vir de Deus. Deus pode usar sim os instrumentos da casa do Senhor em cima deste altar para te passar revelações. Mas saiba você, continue clamando ao Senhor, porque hoje Ele te decreta a vitória. E eu não estou dizendo isso para puxar saco de ninguém. A Bíblia fala no Novo Testamento: eis que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos decretados vitoriosos desde o ventre da nossa mãe. Mas saiba que a derrota, ela é escolhida por nós próprios. Como assim, irmão Anderson? Se Deus nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, muitas vezes pelas nossas próprias escolhas caímos na derrota. Mas o Senhor deu uma segunda chance para Acabe. Eu creio que nessa noite o Senhor está dando segunda chance para nós também. Se nós estamos em alguma falha, nós vamos consertar hoje, porque eu te convido agora para ficar de pé, para nós fazermos um instante de oração. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir para que Deus possa nos dar, nos acrescentar na fé. Nós vamos pedir para que Deus possa acrescentar a confiança em nosso coração. Eu sei o quanto é difícil quando nos deparamos numa luta que parece que nós não vamos mais sair dela. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que tem muito mais experiência que eu, que já passou por tribulações tremendas, por guerras tão travadas, que achava que não iria mais sair do lugar, e Deus te sustentou até aqui. Então nós vamos pedir essa confiança, a confiança que Josafá teve para nossas vidas hoje. Quem vai orar? Quem vai buscar ao Senhor? Feche teus olhos. Vamos fazer a oração. Logo mais estaremos voltando para o nosso lar. Ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração.
O que eu não pude expressar, eu peço que o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, continuar falando em cada vida, em cada coração. Ó Deus, eu peço nesse instante que a mesma confiança que Josafá teve, que nós possamos ter nesta noite, que nós possamos, meu Deus, ter a nossa fé acrescentada, que diante das lutas, que diante das guerras, nós possamos simplesmente, meu Deus, confiar na Tua palavra, buscar, jejuar, orar, meu Deus, e acreditar no milagre. Eu creio, Senhor, que mesmo diante das dificuldades, o Senhor já está fazendo algo por nós. O Senhor, meu Deus, usaste um profeta para decretar a vitória e dizer que a peleja é Tua, ó Deus, e nós sabemos que nesta noite o Senhor está pelejando conosco. O Senhor está pelejando por nós, o Senhor está nos auxiliando. Acrescenta, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade no Senhor, Pai. Ó Senhor, para que possamos receber, meu Deus, a promessa da vitória, a promessa, meu Deus, da nova Jerusalém, a promessa do reino dos céus, a promessa da Tua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, nos ajude, meu Deus, a destruir, ó Pai, as nossas mentiras, a destruir, meu Deus, os nossos orgulhos e buscar, meu Deus, somente a Tua palavra e a Tua resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Quem crê que vai levar esta palavra para o seu coração? Então vamos nos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a presença de todos.